Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Para você que não me conhece, meu nome é Roberto. Esse é o canal Propósito Sem Opressão. Nosso tema de hoje é como a ignorância quase tirou a vida da minha irmã mais velha. Como a ignorância quase matou a minha irmã quando era mais nova, ok? Quando era criança. Então, antes de seguirmos, aperta o sininho, dá like, encaminha esse vídeo para mais pessoas e não deixa de inscrever, tá? Se você achar esse conteúdo relevante, interessante, encaminhe para mais pessoas, mas inscreva sempre, ok? E é uma forma de a gente estar interagindo, tá? É uma forma de interação, nós trazemos conteúdo aqui, compartilhamos. Você que está assistindo, uma forma, né, de gratidão, aperta o sininho, dá like, interage, faça comentário aí, tá bom? Muito bem, então hoje nós vamos falar a questão de ignorância, vamos falar como a questão de ignorância, ele prejudica a própria pessoa e como pode prejudicar aos outros. Nesse caso, quase a minha irmã mais velha, quando criança, quase foi morta por conta de ignorância. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Ok? Então, não esqueça, inscreva no canal, ok? Muito bem, sem demora, nós vamos começar a discutir esse assunto. Vamos falar um pouco sobre essa questão de ignorância, sobre como a ignorância pode afetar, prejudicar a nossa vida e a vida de outras pessoas, tá bom? Muito bem. Provavelmente você já ouviu falar da frase famosa do Benjamin Franklin, que dizia o seguinte: se você acha instrução cara, experimente a ignorância. Se você acha a instrução cara, espera até experimentar ignorância. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo dizer que não existe algo que pode ser pior para um ser humano que a ignorância, porque ele sempre vai custar mais caro, ok? Muito bem. Bom, a história que eu vou passar a contar para vocês uma história, mais uma história da minha vida, da minha família, que envolve a minha família. Nesse caso, a minha irmã, tá? Bom, vocês sabem que eu vim de Guiné-Bissau. Eu nasci na Guiné-Bissau, na África Ocidental. Guiné-Bissau, ele esteve envolvido na luta de libertação durante 11 anos. Não só Guiné-Bissau. Todos os países que foram colônia de Portugal, na África, eles passaram por luta de libertação. Guiné-Bissau passou por 11 anos de luta de libertação até tomar independência. Essa luta de libertação, luta de independência de Guiné, começou em 1962, vai terminar em 1973, 11 anos de luta armada. Só que essa luta massivamente aconteceu no sul da Guiné, que é uma parte que tem mais floresta, que tem mais condição de fazer uma luta de guerrilha. Exército de Guiné-Bissau, eles não tinham uma frota aérea de aviões, eles não tinham também uma frota naval. A única solução de enfrentar o exército de Portugal para tomar a independência do país é através de guerra de guerrilha, ok? Uma luta de guerrilha, na selva, nas trincheiras. Foi assim que a luta aconteceu durante 11 anos, até o seu término, quando Guiné-Bissau, então, toma sua independência. Depois de um monte de desgraça, de morte, de gente, muitas baixas, tanto de parte de Guiné-Bissau como parte de Portugal, ok? Gente, deixa só, antes de continuar, pedir perdão aqui para vocês. Eu estou com óculos, estou percebendo que tem muita reflexão, né? Nos meus óculos eu peço perdão. Hoje eu estou usando esse óculos, ok? E está um pouco de reflexão, mas é o que temos hoje, ok? Nos perdoa aí, nós sempre temos consideração por vocês, tá bom? Muito bem. Então, foi assim que aconteceu a luta de independência de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau e outros países da África portuguesa, né? Nós chamávamos de África portuguesa. Porque foi ocupado por muitos séculos pelo Portugal e era um território português até
quando os próprios guineenses se organizaram politicamente para tomar a independência. Depois de ser negado um acordo político, ser negado uma negociação política, não restou uma outra alternativa além de ir para a guerrilha, ok? Agora, Guiné-Bissau, independentemente do Brasil, ok, que em 1822, no 7 de setembro de 1822, Brasil, através do seu governante Dom Pedro I, ele declara a independência. O grito de Ipiranga, que todo mundo conhece. Então, declara a independência, então se separou de Portugal, passou a ser independente, uma nação independente. Nós estamos falando de história que aconteceu hoje de quase 200 anos, tá? Na Guiné-Bissau não aconteceu dessa forma. Na Guiné-Bissau, Portugal não tinha mínima consideração pelo povo africano, principalmente o povo da sua colônia, não tinha essa consideração. Razão pela qual não teve outra alternativa, o povo foi para a luta armada de guerrilha, ok? Como eu falei há bocado para vocês. Então, Guiné-Bissau não tinha recurso militar nos primeiros momentos, teve que ir para essa tática, ok? Só que nós estamos falando de um povo muito simples, sem instrução acadêmica e tal, era um povo muito sábios, com muita criatividade, muita habilidade, muita inteligência natural que eles têm, mas a tecnologia, armas aéreas, navios de guerra, eles não tinham. Isso vai chegar só depois, lá no final da guerra, logo com a independência, Guiné-Bissau vai receber apoio de outros países que eram simpáticos à causa dele, ok? Então, a luta se intensificou, sobretudo na década de 1960, no sul de Guiné. É nesse contexto que nasceu a minha irmã. Então, a minha irmã nasceu muito novo. Os portugueses iam para aldeias, porque eles sabiam que a guerrilha era sustentada pelo povo civil comum. Eles davam alimento, davam suprimento, mantinham o exército para eles continuarem a lutar. Então, sabendo disso, os portugueses iam com aviões deles e atacavam as aldeias, jogavam bomba, queimavam toda a aldeia, matavam muita gente. E assim, então, no sul, perdeu-se muitas vidas por conta de ataque aéreo, ataque de vez em quando, ataque através de navios, através de barcos de guerra. E o povo Guiné-Bissau, guerrilha de Guiné-Bissau, estava exatamente na floresta, lutando nas trincheiras. Chegou um determinado momento que morreu tantos civis que eles decidiram fugir sempre para a mata também, para a floresta, como uma forma de preservar a vida deles. E aí, nesse contexto, que começaram a rolar, começaram a acontecer montes de boatos, montes de contra-informação, montes de inverdades sobre ataque aéreo de Portugal. Quando o povo fugia para a selva, eles ficavam lá na floresta. Então, a minha irmã que acabou de nascer tinha mais ou menos 1 ano de idade. A minha mãe carregava a minha irmã para fugir para a floresta enquanto o meu pai na guerrilha. É nesse contexto, então, que quando o povo foge, entra na trincheira e ali, qualquer coisa que acontecia da normal, eles diziam que os aviões portugueses tinham uma tecnologia que conseguia detectar choro de uma pessoa, choro de criança, algum tipo de barulho e tal. Agora, imagina, gente, a minha irmã, com 1 ano de idade, entre 1 ano e meio de idade, nesse pânico, quando eles escutavam o barulho de avião, a minha mãe pegava a minha irmã, saía correndo, aquilo que eles conseguiam levar, levavam água e tal. Era muito difícil levar muita coisa, principalmente a minha mãe que tinha a minha irmã no colo. Fugiam, iam para a trincheira e nessa trincheira agrupavam um monte de outra gente. E nesse pânico a minha irmã começava a chorar desesperadamente. Uma criança de 1 ano e meio, imagina calor, pânico, aquele susto, aquela angústia, a criança absorvia aquilo, entrava em pânico, começava a chorar e chorava o dia inteiro. Então, e as pessoas começavam a dizer que com certeza eles iam ser mortos,
portugueses iam lançar uma bomba no meio ali onde estava todo mundo, onde estava minha irmã, por conta do choro da minha irmã. Então, para evitar isso, o povo tinha que fazer alguma coisa. Novamente, olha só, presta atenção, questão de ignorância. Eles diziam o seguinte, pensavam o seguinte: como os portugueses tinham tecnologia de aviação, tinham armas, aviões militares, e esses aviões militares conseguiam detectar choro de criança, choro de qualquer pessoa. Então, se a minha mãe não fizesse alguma coisa, a população inteira, a aldeia inteira, podia ser morta por conta do choro da minha criança, porque o avião detectaria esse barulho, o choro da criança, e lançaria bomba e mataria todo mundo. E todo mundo desesperado fugia da minha mãe, largava a minha mãe num lugar sozinho. Quando a minha mãe chegava com a minha irmã, que normalmente chorava muito, todo mundo espalhava. E isso, a aldeia inteira começou a fazer reunião para resolver essa situação. Como resolver a questão da criança que chorava e botava todo mundo em risco? Vocês estão entendendo? Então, próprio aldeia decidiu chamar a minha mãe para conversar, para ver como eles podiam convencer a minha mãe de matarem a minha irmã, para não matar toda a aldeia inteira. Vocês estão entendendo? Mas quem ia falar isso, afrontar isso para minha mãe? Quem ia chegar lá para colocar esse plano da aldeia inteira para minha mãe? O meu pai não sabia nada, estava na guerrilha, e a minha mãe escondia com a população da aldeia inteira, e então eles chamaram um tio-avô lá, uma pessoa um pouco mais próximo, para convencer, para enforcarem a minha irmã, esganar ela até perder a vida, para salvar a multidão. Então tentaram fazer isso, convencer a minha mãe dias, semanas, meses. A minha mãe falou: nunca mais, se alguém falar mais isso para mim, vai virar um caso muito sério. Mas a minha mãe já estava desesperada, porque a população inteira já estava em frente. Esse foi o último dia que tiveram essa conversa, porque a aldeia inteira se mobilizou. Chegaram, imagina, mais de 30 pessoas. Estou só falando alguns, porque a aldeia inteira tem centenas e centenas e centenas de pessoas. Mas eram pessoas mais allegadas que tentavam convencer a minha mãe de esganar a minha irmã, a tentar sufocar ela até ela perder a vida para poder salvar a aldeia. Vocês entendem? Como a ignorância nos leva a tomar decisões que não convêm, decisões estúpidas. Vocês estão me entendendo? São decisões que não são humanas. Diante do desespero, diante da confusão, diante de todo aquele desespero, de baixo bombardeio, tiros de avião, de canhão, de exército, o povo se desesperou. Então a ignorância levou o povo a criar lendas, a criar contra-informação, a criar inverdades contra toda aquela situação. E então a vítima é a criança inocente que tinha pavor, que passava por aquela dificuldade. Então tentaram convencer a minha mãe de entregar a filha dela para ser morta, para que a aldeia inteira, a população inteira seja salva. E a minha mãe falou: olha, eu vou morrer primeiro. Bom, eu não preciso justificar aqui, coração de mãe é diferente de coração de homem comum, coração de protetor. A minha mãe falou: olha, eu morro primeiro, e ainda assim vai acontecer muita coisa para que vocês consigam atingir a minha filha. Não vou dar a minha filha, não vai acontecer nada disso, e eu vou ficar aqui com a minha filha, aconteça o que acontecer. Quando eles viram que a minha mãe estava disposta a morrer, dar a vida para sua filha, o que eles fizeram? Todo mundo desapareceu, abandonaram a minha mãe, e a minha mãe vivia nessa condição, abandonada ali, e vivia sozinho com a criança, com choro, com fome, com sede, pelo menos para poder proteger a vida da filha. Por que eu estou contando esse fato, mais um fato sobre a minha vida? Isso envolve a minha família, porque a ignorância, como falou Benjamin Franklin, é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Pior coisa que pode acometer um povo.
A ignorância é a pior coisa que pode acometer qualquer ser humano. Nós precisamos fugir da ignorância. Eu não estou falando aqui que alguém tem que escolarizar, mas nós precisamos sempre buscar instrução. A Bíblia, no livro Provérbio, Eclesiastes, sempre vai falar, vai instruir para a gente buscar instrução e evitar a ignorância. Estudar, buscar conhecimento, é essa forma de fugir da ignorância. Hoje nós estamos aí num mundo cheio de informação. Só é ignorante quem quer. Só que informação não significa instrução. Nós precisamos pegar a informação que nós temos para isso transformar na sabedoria, no conhecimento prático que muda a vida nossa, que muda a nossa vida e muda a vida das pessoas queridas, das pessoas mais próximas. Então, eu estou trazendo mais essa história da minha vida, que é uma história pesada, história difícil, mas que possa servir para alguém. Então, o que nós aprendemos com isso? Não importa o que aconteça na nossa vida, nós precisamos sempre guardar os nossos entes queridos, principalmente a nossa família, os nossos filhos, as pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente proteger. Segunda coisa, a ignorância é letal para qualquer pessoa. Novamente, para reforçar antes de fechar esse vídeo, se você acha a instrução cara, experimente a ignorância. A ignorância nunca é útil a ninguém, a ignorância nunca serviu a ninguém. Encaminhe esse vídeo, inscreve nesse canal, aperta o sininho, dá like, comente no vídeo e principalmente inscreve e compartilhe, tá bom? Você que chegou até aqui, Deus te abençoe, até mais, tamo junto.